Mais um vídeo aqui no canal Dá um Clique e hoje eu vou trazer um caso real pra gente falar um pouquinho aqui e explicar pra vocês, mostrar um caso real de um desenquadramento de MEI, onde a Receita notificou a empresa falando, olha, você não é mais MEI a partir de 1º de janeiro de 2021 e isso ocorreu no decorrer de 2021 e eu vou falar pra vocês o que poderia ter evitado isso acontecer e o que a gente tem que fazer para regularizar. Então vou mostrar pra vocês um caso real que acontece que a Receita Federal desenquadra o MEI ali. Pode ser por faturamento, pode ser por atividade. O caso hoje que eu vou mostrar é específico por utilizar um KNAI que não é permitido ao MEI. E eu vou mostrar o caso todo aqui pra vocês, tá? Eu vou trazer aqui na tela pra vocês acompanharem e ficar mais fácil o entendimento. Vou trazer detalhe por detalhe de como que isso acontece, o que isso vai impactar financeiramente para a empresa, né, em questão de pagar impostos retroativos. E como a gente vai fazer para regularizar esse CNPJ, tá? Então vamos lá, vamos para a tela. Eu tô trazendo aqui para vocês a carta que a Receita Federal enviou para essa empresa. Eu tirei os dados da empresa ali, né? E aí a gente vai ler o que tá escrito nessa carta, tá? Então isso aqui é uma notificação da Receita Federal, no qual ela notificou a empresa avisando praticamente, né? Avisando que a empresa, a partir daquela data, não é mais MEI e aí precisa seguir as regras de uma empresa do Simples Nacional. Então, aqui a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, né? A Receita Federal, que a gente conhece, ela emite um termo de desenquadramento do CIMEI. CIMEI é a tributação do MEI, tá? Então, sempre quando você vê CIMEI, você sabe que tá ligado ao MEI. Termo de desenquadramento do CIMEI expedido ali, foi enviado dia 17 de março de 2021, tá? E aí que a gente pode observar que foi enviado dia 17 de março de 2021, a primeira leitura aconteceu em maio, tá? Então, a partir de maio, a empresa já tem ciência. Aconteceu que o empreendedor, né, ele não se atentou, ele simplesmente clicou para ler, mas acredito que ele não tenha lido para ver a questão da urgência disso aqui, e só agora, no final do ano, ele trouxe o caso pra gente tentar ajudar ele nessa regularização, tá? Mas vamos lá. O que fundamenta, né, essa notificação? Então, eles falam abaixo, ó, com fundamento no parágrafo 14 do artigo tal. Vou trazer aqui essas questões de legislação, mas se vocês quiserem, tá aí para vocês darem uma olhada. Resolve desenquadrar do sistema de recolhimento de valores fixos mensais, tributos abrangidos pelo Simples Nacional, que é o CIMEI. Então, sempre quando a gente ouvir falar de recolhimento de valores fixos, a gente sempre vai estar atrelado ao MEI, tá? O sujeito passivo a seguir identificado. Aí traz a identificação aqui da empresa e descrita qual é a fundamentação, por que ele foi desenquadrado. Então, o motivo do desenquadramento: exercício da ocupação que deixou de ser permitida ao MEI e o código do KNAI. E aí, eu trouxe até aqui coloquei em um Word aqui, né, pra gente ir pontuando cada detalhe dessa situação. Primeira coisa, ele estava usando um KNAI de marketing direto, que é esse 7319-0/03. Esse KNAI ele foi retirado das atividades permitidas ao MEI a partir de 1º de janeiro de 2019, ou seja, se esse MEI, né, que aí começa o primeiro ponto, como que isso poderia ter sido evitado? Se esse MEI ele não utilizava esse KNAI, né, para emitir nota fiscal, ele não estava exercendo de fato este KNAI dessa atividade, ele poderia entrar lá no site do MEI para fazer a alteração dele e retirar este KNAI. Ou seja, se ele tivesse feito isso, a empresa dele, o MEI dele, não tinha desenquadrado do MEI, tá? Porque é específico lá que na notificação traz que ele foi desenquadrado porque ele continuou com o KNAI que não poderia ser mais MEI, tá? E isso aconteceu com muitos MEIs, porque devido à correria do dia a dia, não se atentou que saiu essa notícia que alguns KNAIs não poderiam ser MEI, e aí nesse caso, ou você dá uma lida na legislação para ver qual KNAI que saiu e você entender se você tem aquele KNAI para você retirar ou já providenciar a migração para ME, ou você contrata ali um contador para avaliar essa situação para você não correr o risco, tá? Então, como que isso poderia ter sido evitado? Se caso realmente a empresa não utilizava esse KNAI, né, para prestar serviço, não fazia as atividades enquadradas nesse KNAI, ele poderia retirar esse KNAI ali do seu CNPJ. E esse desenquadramento não iria ocorrer, tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Miriane, mas como que eu vou saber se a Receita Federal me notificou? Como que eu recebo essa notificação? Eu falei anteriormente
que aqui em cima, né, tinha a data da primeira leitura, maio, mas o empreendedor, ele só se atentou para o caso agora no final do ano de 2021, né, que trouxe esse caso, e eu tô trazendo esse caso aqui real para vocês, tá? E aí, por onde que ele teria essa notícia da Receita Federal? Através, eu até botei aqui, por onde a Receita notifica a empresa? Pela Caixa de Correio Eletrônico, a gente chama ela de DTE. Onde você acessa isso? E é importante você sempre dar uma passadinha lá para você saber se a Receita te notificou por alguma coisa, porque o quanto antes você souber da notificação, mais rápido você entra com uma providência e aí você evita gastar muito dinheiro com juros e multa, porque quanto mais tempo você demora para regularizar, mais juros e multas a Receita vai te cobrar. Então, onde você vai entrar para você sempre verificar a Caixa de Correios, onde acontece essa comunicação com a Receita Federal? Você entra nesse site aqui do Simples Nacional, receita.fazenda.gov.br/Simples Nacional. Você vai entrar nessa página aqui, tá? Tem outros modos de acessar a caixa de correio, mas eu acho aqui mais simples, tá? Então, aqui você vai no CIMEI, porque você é do MEI, CIMEI, lembrando que CIMEI sempre está atrelado ao MEI, então você vai clicar aqui no CIMEI e ele vai dar vários tipos de serviço que está atrelado ao MEI. E você vai lá no finalzinho, tem aqui, ó, comunicação, que é o DTE, que é o portal onde a Receita vai notificar a sua empresa. Então, não espere a Receita mandar uma cartinha para sua casa, que isso não vai acontecer. A comunicação da sua empresa com a Receita Federal acontece por esse DTE, por essa caixa de correio. E para você acessar, é só você clicar aqui na chavinha, ele vai te pedir os dados de acesso, CNPJ, CPF do responsável, um código de acesso. Se você não tiver esse código de acesso, é só clicar aqui e fazer um código de acesso, tá? E é por esse acesso aqui que você consegue acessar a sua caixa de mensagens ali de notificações com a Receita Federal, tá? Então, atenção, se você é MEI, acesse com frequência a caixa de correios eletrônicas, a DTE, de comunicação da sua empresa com a Receita Federal, porque se a Receita Federal te notificar, você já sabe ali que vai chegar por ali. Então, se não tiver nada, você sabe que tá tudo bem. Então, tome cuidado, fique alerta em questão disso, tá? Esse é o segundo ponto que eu queria trazer para vocês saberem onde vocês acessam essa caixinha de correios com a Receita Federal. E agora entra a questão, né? Como que a gente vai fazer para regularizar tudo isso? Como fazer para regularizar a partir de agora? Porque olha o que aconteceu aqui. O motivo do desenquadramento foi a utilização do KNAI, que não poderia ter sido mais usado a partir de 2019 para o MEI. Então, a empresa tinha que retirar do MEI ou já enquadrar para uma ME no ano seguinte. E acabou que o empresário ele não se atentou nessa questão e deixou, e agora recebeu essa notificação da Receita Federal. E tem até o detalhamento aqui do motivo do desenquadramento, onde fala que a resolução que tirou esse KNAI do marketing direto, que era permitido ao MEI antes, mas a partir de 2019 ele foi retirado, então ele traz aqui a resolução. Eu trouxe até aqui também, olha, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Isso foi publicado dia 11 de dezembro de 2018, e aqui não só essa mudança, mas teve outras mudanças, né? Então teve algumas mudanças, algumas alterações em nomenclatura ali das atividades do MEI, algumas atividades que foram incluídas e algumas atividades que foram retiradas. Se vocês perceberem, não foi só a atividade de marketing direto que foi retirada, teve outras atividades que foram retiradas também. E aí é o cuidado que se você tiver alguma delas no seu MEI e você não retirou do seu CNPJ, né? Lembrando que você vai retirar se você realmente não utiliza esse KNAI ali para sua prestação de serviço ou para o seu comércio, tá? E aí você não retirou isso, e não fez o enquadramento, né? Saiu do MEI e enquadrou para ME, você provavelmente, se não recebeu ainda, vai receber essa notificação da Receita Federal. E aí a gente volta aqui para mostrar o que a gente vai ter que fazer, qual vai ser o trabalho que isso vai dar para o empresário nesse processo de regularização do CNPJ dele, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é o processo de registro da empresa na junta comercial. Porque MEI, ele é simples, né? Você entra no site, faz, você já tem o CNPJ. Quando você se torna uma ME, você precisa ter o registro na junta comercial. E se você não faz esse registro, isso pode impactar em alguma alteração, na baixa do seu CNPJ, ou seja, seu CNPJ ele não fica com os registros corretamente, tá? Então, primeiro ponto é regularizar o seu cadastro de MEI e informar para a junta que, olha, agora eu não sou mais MEI, eu sou uma ME e eu preciso regularizar minha vida aí com vocês, tá?
Então, esse é o primeiro ponto, regularizar, passar por um processo de migração de MEI para ME. Lógico que para a Receita Federal isso já aconteceu, mas para os outros órgãos ainda eles não sabem. Então, a gente precisa avisar os outros órgãos se você é ME e cumprir todas as obrigações como ME. O segundo passo é o seguinte, verificar as emissões das notas fiscais das prestações de serviços ocorridas a partir de 1º de janeiro de 2021, que é a data que foi, se a gente voltar aqui, é a data que foi o efeito do desenquadramento. Então, a gente tem que verificar tudo que foi emitido de nota fiscal e lembrando até o que não foi emitido de nota fiscal, né? Porque o MEI ele tem essa desobrigação, mas a ME não. Então, tudo que foi recebido ali, que veio a partir de uma prestação de serviço ou venda, a gente tem que verificar. Se foi emitido nota fiscal, tem que fazer a emissão da nota fiscal. E se tudo foi emitido nota fiscal, a gente tem que pegar essas notas fiscais e apurar os impostos como ME. E aí você vai ter que pagar esse imposto como ME. Só para vocês terem uma noção, o MEI ele paga um imposto de R$60, né? Fixo. Agora, uma ME, ele paga uma porcentagem sobre o seu faturamento. E aí, dependendo da atividade, do KNAI, né, do código que você colocou na sua emissão de nota fiscal, isso vai impactar no valor do imposto que você vai pagar. Então, a gente precisa avaliar todos esses recebimentos aqui que teve no decorrer do ano que ocorreu o desenquadramento para a gente apurar os impostos como ME, porque como MEI ele já não tá mais, então a gente precisa verificar isso, tá? E as obrigações de uma ME, porque o MEI ele é muito simples, né? Você não tem obrigação mensal, é só pagar o imposto. Uma ME tem a obrigação mensal, tem nas declarações e a gente precisa cumprir com isso também. Então a gente vai organizar isso aí, esse é o segundo passo. O terceiro passo é a gente enviar esses impostos para o empresário para ele pagar esses impostos que foram gerados a partir, né, dessas vendas que ocorreram em 2021. O problema aqui é o seguinte, porque o imposto de uma ME, ele vence igualmente o imposto do MEI, que vence todo dia 20. Então, tudo que foi apurado referente a janeiro, venceu dia 20 de fevereiro. Se ele está regularizando agora, isso vai vir com juros e multa. Juros e multas são os mais pesados ali, que vai impactar mais, onerar mais o bolso do empresário, tá? Então, a gente precisa passar isso tudo para ele pagar os impostos corretamente e não deixar nada irregular com a Receita Federal. O quarto ponto, que é um ponto de atenção aqui, que é um detalhe, é o seguinte: o MEI, ele tá isento de taxas com a prefeitura, já uma ME não. Então, se eu fui desenquadrado pro MEI, deixei de ser MEI e agora eu sou uma ME em 2021, eu tenho as taxas para pagar perante a prefeitura. Então, eu preciso ir até a prefeitura para a gente verificar se foi gerado ali a taxa, né, de licenciamento e qualquer outra taxa. Cada prefeitura ela tem o nome de uma taxa, tá? Mas basicamente é uma taxa anual que você tem que pagar à prefeitura por você estar estabelecido ali no endereço daquela prefeitura e você precisa pagar essa taxa também. Ou seja, como MEI você não pagaria, como ME você vai ter que pagar. E como a gente está ainda no decorrer de 2021, quando chegar 2022 existem as declarações anuais que são obrigatórias para empresas do Simples Nacional, por uma ME. Então, a gente vai ter que entregar essas declarações também. Ou seja, a gente tem 5 pontos de atenção aqui que a gente precisa fazer para regularizar essa empresa que foi desenquadrada automaticamente pela Receita Federal por usar um KNAI que deixou de ser permitido ao MEI a partir de 2019. Então, eu estou trazendo um caso real para vocês se atentarem e tomarem atenção que precisa cuidar do seu CNPJ MEI. Você precisa, sim, tomar os cuidados com o seu CNPJ MEI. O MEI ele tem muita facilidade, abre o CNPJ, fecha o CNPJ, imposto barato, mas se você não cuidar do seu CNPJ certinho, você pode sofrer essas consequências de ser desenquadrado automaticamente pela Receita Federal, ter que pagar coisas retroativas e isso é muito oneroso, é muito gasto desnecessário que você poderia ter visto lá atrás. Então, cuidado se você tem um MEI, fica de olho na caixa de mensagem, fica de olho nas notícias, se vai ter alguma atividade que vai ser desenquadrada, sempre no final do ano ali acontece essas mudanças, então não deixe de acompanhar. E se você também precisar de uma assessoria para MEI, a gente tem planos para MEI e isso já ajuda, né? Já despreocupa a sua cabeça, porque a gente vai olhar isso para você. Então é isso, eu mostrei para vocês um caso real de um desenquadramento de um MEI ocorrido de forma retroativa, porque estava usando um KNAI que não era permitido. Se você gostou e tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde para você. E não deixa de dar aquele like e compartilhar com seus amigos, principalmente seus amigos MEIs que precisam ver esse vídeo aqui. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.